Inaudita. Oi, que bom você chegou. Meu codinome é Aleph e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o desafio do Balian. O Balian ele percebeu que a quarentena ia demorar muito mais do que ele esperava e ele decidiu voltar a fazer aqueles vídeos insanos. E ele fez essa lista, borrou parcialmente o título de cada um dos vídeos, são 10 vídeos, e ele vai sortear R$1000 para as 10 primeiras pessoas que descobrirem um desses vídeos. Achei legal? Demais. Queria? Claro. E aí, primeira coisa, já conheço, né, os títulos do Balian, mas eu precisava reforçar muito a ideia de vocabulário que ele usa. Então o meu primeiro passo foi tentar ler na bruta e realmente um pouco difícil, porque os títulos estão grandes. Então o meu segundo passo foi realmente reforçar como o Balian escreve os títulos dele. Então eu abri o canal dele. Aqui. Eu abri o canal dele e comecei a ler os títulos para reforçar a ideia de como ele escreve, o tipo de vocabulário que ele usa e a ideia. Normalmente ele começa com um verbo, igual como está na lista, algo que ele fez, e aí ele especifica o que ele fez. Essa coisa normalmente é rara ou difícil de imaginar. Por exemplo, uma pessoa que enche um tanque de gasolina colocando 1 litro por posto, ou que ele vai em todos os shoppings de São Paulo somente para estacionar e vai embora, vai em 38 praias só para dar um mergulho e ir embora. Nesse sentido, os vídeos dele. Beleza, e aí o próximo passo, tentar ler, mas não dava para ler porque estava embaçado. Cresci a tela, fiquei olhando e não dava muito certo. Esse efeito de embaçamento é chamado de blur em inglês. E existe o efeito de desembaçar, que é chamado de deblur. Então eu fui pesquisar sobre isso. Achei vários serviços online, mas não atendiam o meu propósito. Realçavam a nitidez da foto, mas eu queria mesmo era desembaçar essas letras. Eu consegui esse programa chamado Smart Deblur e ele tem uma documentação muito incrível. Eu na pressa acabei não lendo, dei uma olhada de como funciona o Deblur. É isso que ele faz. Tipo, a imagem original é essa. E o Deblur pode ser tanto artificial, é criado em programas como o Photoshop, ou pode ser um embaçamento real mesmo, porque a câmera estava embaçada ou o foco não estava ajustado e ele consegue reposicionar os pixels. Basicamente ele funciona desfazendo o processo do embaçamento. Por exemplo, o embaçamento ele pode acontecer por movimentação de um pixel com base numa fórmula matemática. Isso é muito simples de perceber quando você usa o motion blur, que é o embaçamento por movimento. Então, se um carro ele está em alta velocidade, ele vai ter um arrastamento lateral dos pixels. E se você conseguir desfazer esse arrastamento lateral, você teria a imagem recuperada. Aqui, você teria a recuperação. Ele também consegue desfazer o embaçamento. Isso aqui foi uma foto de uma página impressa. Cadê? Aqui foi uma foto de uma página impressa com uma câmera com autofoco desabilitada e a lente é regulada intencionalmente para desfocar. E aí com o programa ele consegue reposicionar os pixels de forma que apareça alguma imagem. Bom, não li tudo, deveria, mas eu queria ver na prática como eu faria e aí eu comecei, tal. Esse aqui já é meu último resultado, que eu já percebi que a parte externa acabava criando ruído aqui nessa imagem, então eu tirei a parte externa e coloquei uma cor de fundo, né, do quadro. Nesse ponto aqui está com uma cor diferente porque basicamente deve ser o reflexo da luz na região do quadro, então estava com 2 cores. Essa foi a melhor conformação que eu consegui de uma maneira rápida, né? Esse quadrante aqui do quadro é a parte mais iluminada e está com a cor mais clara e os outros não, deve ter uma lâmpada bem aqui.
esse foi o melhor resultado que eu consegui. Ele tem aqui o Gaussian Blur, que é a técnica usada nos programas como o Photoshop para criar esse desfoque. Tem o Motion Blur, que é o do movimento, onde você tem aqui o comprimento do arrastamento do pixel, o ângulo, basicamente. Eu estou explicando de uma maneira simples para entender. Sempre você vai ter aí um grau de embaçamento. Então você pode desfazer o embaçamento, tornando mais nítido. E você tem aqui um fora de foco, um embaçamento por estar fora de foco. Aí você consegue regular o raio, que seria basicamente no Photoshop o tamanho do pincel, a força da correção e a leveza da borda. Eu entendo assim, a leveza da borda. Ok, mas não era fora de focus, eu tentei de todo jeito que... E eu sei que o Photoshop, que deve ter sido o programa que ele usa o Gaussian Blur. Bom, não consegui bons resultados no fora de foco, nem no Motion Blur, e foi pro Gaussian Blur. Eu consegui o melhor resultado com 6.2 de raio, 21 de embaçamento. E daí que eu consegui algumas coisas. Algumas poucas palavras, que eu acho que aqui é lisa, aqui parece pastel, e aqui são preposições. Também percebi que ele usa o mesmo distanciamento das letras, o mesmo tamanho das letras. Então, você vê que ele começa e ele termina basicamente com a mesma distância. Com isso, supus que eu poderia marcar as posições dos caracteres. E aí eu consegui marcar alguns, né? Marquei com 1, com 2, preferindo marcar o resto para não alterar, porque tem letras ali que dificultam, por exemplo, o I. O I, se tiver a palavra com I, ela fica um pouco mais curta e talvez não seria um bom momento agora criar esse viés. Poderia me atrapalhar. E não consegui ir pra lugar nenhum, tipo, perdi muitas horas pensando e pesquisando, mas aprendi coisas e eu queria compartilhar. Considere que você também pode ter aprendido alguma coisa, tido contato com alguma coisa legal, pelo menos no sentido da lógica ou da tecnologia. E se gostou, avalie aí com um like. Valeu, até o próximo vídeo, falou!